Bem, declaro aberto os trabalhos da Egrégia Sessão Administrativa Ordinária do Egrégio Tribunal Pleno do dia de hoje, 3 de junho de 2013. Cumprimento inicialmente os ilustres desembargadores componentes deste plenário, fazendo hoje especialmente na pessoa do desembargador Fogaça pelo seu aniversário. Parabéns. Muitas felicidades, desembargador Fogaça. Inicialmente, eu gostaria de fazer um convite aos senhores. Trata-se do primeiro congresso da Magistratura Laboral de São Paulo, que será feito em homenagem ao ministro Pedro Paulo Teixeira Manos e será realizado no auditório do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, aqui em São Paulo, entre dias 20 e 21 de junho de 2013. O tema, a renovação do direito do trabalho e a efetividade do Poder Judiciário, realmente será extremamente importante e prazeroso para todos nós. Faço, portanto, o convite para que todos possamos comparecer a esse evento, que será realmente extremamente importante para a magistratura do trabalho, como também em homenagem ao nosso querido ministro Pedro Paulo Teixeira Manos. Dando início à nossa pauta, coloco em votação a ata da sessão administrativa ordinária, dá licença, plenária realizada no dia 20 de maio de 2013, ata de número 20 de 2013. Há necessidade de alguma reparação ou estamos todos de acordo com os termos da ata? Aprovada por unanimidade. Considerando que a ilustre corregedora regional, doutora Anélia, não está presente ainda para darmos início ao primeiro processo, daremos início ao processo de número 2. A secretária para o pregão. Processo 000-284572-2013, assunto concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Franco da Rocha, vaga decorrente da criação da Lei 12.427 de 2011. Esse processo foi retirado da pauta da sessão do dia 20 de maio. Pois não. Com a palavra, a vice-presidente administrativa, doutora Silvia. Pois não. Eu já entreguei o voto a todos os colegas. É uma questão simplesmente de se remover o mais antigo, que no caso é a doutora Cláudia Zerati, para o cargo de juíza titular da 2ª Vara de Franco da Rocha. É esse o meu voto. Alguma divergência? Estamos todos de acordo, portanto. Deferida, portanto, a remoção da doutora Cláudia Zerati para a vaga destinada à 2ª Vara de Franco da Rocha, correto? Decisão unânime. Processo número 3. Processo 000-284657 de 2013, assunto concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba, vaga decorrente da criação da Lei 12.427 de 2011. Esse processo foi retirado da pauta na sessão do dia 20 de maio. Com a palavra, a doutora Silvia. Da mesma forma que no caso o mais antigo é o doutor Roberto Vieira de Almeida Rezende, o qual eu proponho que seja removido para o cargo de juiz titular da 2ª Vara de Itaquaquecetuba. Doutor Roberto para Itaquaquecetuba. Alguma divergência? Decisão unânime. Próximo. Processo número 4, 000-284827 de 2013. Assunto, concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba, vaga decorrente da criação da Lei 12.427 de 2011. Esse processo também foi retirado da pauta na sessão do dia 20 de maio. Doutora Silvia. Também distribuí e temos que a mais antiga, no caso, é a doutora Sueli Tomé da Ponte, para que seja removida para o cargo de juíza titular da saindo da 2ª Vara de Carapicuíba para a 81ª de São Paulo. Salvo engano, seria para Carapicuíba, não? Doutora Silvia?
Desculpa. Eu li errado. Aqui, peguei a frase de baixo e a de cima, desculpa. Para o cargo da juíza titular da 2ª Vara de Trabalho de Carapicuíba. Pois não. A doutora Sueli Tomé da Ponte, portanto, estaria se removendo da 81ª de São Paulo para a 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba. Alguma divergência? Decisão unânime. Próximo. Processo número 5 da pauta, 000284912 de 2013. O assunto, concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul. Vaga decorrente da criação da Lei 12.427 de 2011. Processo retirado da pauta na sessão do dia 20 de maio. Com a palavra a doutora Silvia. Também aqui proponho que a doutora Elisa Maria de Barros Pena seja removida para o cargo de juíza titular da 3ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, por ser a mais antiga. Alguma divergência? Decisão unânime. Próximo. Processo número 6, processo 000467913 de 2013. Assunto: requer remoção ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Espírito Santo. Requerente: Valéria Lemos Fernandes Assad, juíza do trabalho substituta desse Egrégio Tribunal. Doutora Silvia. Esse processo é o 3º da mesma requerente, o mesmo assunto. Então, não está prejudicado, não. Tem que Eu votar. concluo pelo indeferimento da remoção. Pelo Está prejudicado porque ela fez, acho que são 3 vagas lá e ela fez 3 pedidos distintos. Eu disse que o assunto é o mesmo, o assunto, mas não a vaga. Eu estou votando pelo indeferimento da remoção. Sua proposta é no sentido de indeferir a remoção, considerando que já houve uma remoção anterior? Não, eu me baseio naqueles todos, resoluções todas, não tem nada a ver com o que ela já tinha pedido. Eu entendo que pelas resoluções Não foi. não cabe a remoção. Tem que votar. Tá aqui, eu estou com Algum pedido de esclarecimento, alguma Tem que dúvida? votar. Tem que votar. Eu estou aqui, senhora presidente, se me permitir, eu estou aqui com o ato do tribunal, que foi publicado hoje, porque no requerimento dela, ela bem exemplificou que nós já votamos aqui para 2 vagas e foi deferido pelo Pleno, até está agradecendo, né? E pelos motivos relevantes que até a senhora vice-presidente coloca no seu... Que não sei se vocês lembram desse caso, é aquela juíza que tem aquele filho com aquele problema, que tentou vir para São Paulo, não conseguiu, o menino não se adaptou. Então, nós já votamos e ela teve deferida 2 remoções para 2 concursos. Só que são 3 concursos, sendo que o primeiro concurso era uma vaga, o segundo a 2ª vaga, e no terceiro concurso tinham 2 vagas. E foi no dia 29 que foi feita a seleção e a Valéria ela é a 4ª da antiguidade de lá. Então, ela até pede que seja votado e agradecendo, porque aí ela poderá ir pela 4ª vaga. Então, como diz a senhora vice-presidente, tem que ser votado realmente. Está aqui com o diário oficial de hoje da remoção do concurso. Pelo que eu estou entendendo, Vossa Excelência, então, está divergindo do voto da senhora relatora e está propondo o deferimento. Exatamente. Não é isso? Do meu tema, acho que como foi votado outras vezes. Das outras vezes. Eu fiquei Pois, vencida. E aquele argumento que o Pedro falou, eu até, aqui o Pois não, nosso então, colega, eu pois não. estou até... Todo mundo vai votar como era antes. Se for votar... A douta maioria tinha entendido, mas eu vou colher os votos assim mesmo. Portanto, a doutora Silvia propõe o indeferimento e a doutora Sônia Franzini está propondo o Não, mas não deferimento. está na minha vez de votar, né? Estou só esclarecendo, eu acho que tem outros na frente, né? Mas a senhora, de qualquer maneira, Vossa Excelência está propondo o deferimento, sim, né? Pois sim, não. sim. Desembargador Nazar? Vossa Excelência propõe... Senhora... Realmente o som não está bom. A minha fala também? Puxa. Está dando microfonia? Está divergindo? Isso, então vamos... Não, eu estou definir. divergindo e também eu trouxe aqui o edital
da necessidade de ser votado, porque foi publicado hoje, ela é a 4ª na antiguidade, são 4 vagas. Então, esse concurso aqui, nós já votamos para os 2, são 3 concursos, para os 2 concursos anteriores. E nós já aprovamos a remoção. Então, teria que ser votado realmente esse 3º concurso, porque ela é a 4ª na antiguidade para ela conseguir a vaga. Deu para entender? Não sei se melhorou. Conseguimos compreender ou ainda precisamos de esclarecimento maior? Podemos começar a colher os votos? Então, desembargador Nazar, como vota? Eu acompanho a relatora. Acompanha a senhora relatora. Doutora Sônia Franzini diverge, entendendo que deve ser deferida a remoção. Doutor Marcelo? Acompanho o resultado anterior na divergência. Na divergência. Doutor Godoy? Senhora Presidente, eu também, como já votei anteriormente, eu acho que um tribunal que tem amealhado prêmios pela produtividade e que tem muito poucos juízes que não conseguem atingir o mínimo de produtividade, como esse tribunal tem decidido, não pode colocar como preponderante o interesse público a afrontar um direito que também é reconhecido pelas regras do concurso a que se submetem os magistrados. Por isso, eu ouso divergir do eminente relator e defiro a remoção. Com a divergência. Desembargador Marinês? Senhora Presidente, da mesma forma que votei no primeiro concurso, a despeito de normalmente acompanhar a senhora vice-presidente, esse caso especialmente é uma das exceções que merece o amparo desse pleno. E é por isso que eu voto com a divergência. Desembargadora Tânia? Com a relatora. Desembargadora Mariângela? Com a relatora. Desembargadora Yara Ramires? Com a divergência. Desembargadora Mércia? Desembargadora Beatriz? Desembargador Wilson Fernandes? Desembargador Luiz Carlos Norberto? Nossa, ninguém está escutando ninguém. O nosso som está cada dia pior, né? Desembargador Eduardo? Desembargador José Carlos Fogaça? Desembargador Rafael? O desembargador Rafael está sem som? Que é isso? Precisamos pedir socorro ao setor de som, porque os... Pois não. Dá um grito aí. Vamos ver se nós conseguimos. Doutor Rafael, tem condição de... Agora funcionou. voltou. Agora está verde. Senhora Presidente, entendo que esse processo deveria ser sobrestado. Se ela já tem um deferimento anterior, era melhor aguardar o que se resolve na circunstância anterior, porque se trata de uma medida administrativa de fixação em um cargo de uma vaga específica. A possibilidade de sucessivos deferimentos hipotéticos submete a administração daqui a de lá a circunstâncias variáveis que não convém a nenhuma das pontas, nem aos tribunais, nem à própria magistrada. Portanto, eu voto pelo sobrestamento desse processo. Desembargador Rafael, só que me parece, salvo o melhor juízo, que as 3 primeiras que nós já votamos não foram aceitas no tribunal de origem, para a qual ela está se removendo, porque havia um número muito grande de magistrados e ela era a 4ª. E os 3 primeiros procedimentos já se exauriram, e agora é o 4º procedimento para o qual ela agora sim estará apta lá. Eu não... Pode ser. Sim, pelo menos apta a concorrer, né? Vou fazer uma correção, não. Não é que não foram aceitos. Foram votados, agora dia 29, as 4 vagas, os 3 concursos foram votados todos juntos. Os 3 foram votados todos juntos, ela ficou em 4º lugar. Então ela pegaria essa 4ª vaga. Precisa De forma ser que votado nas outro 3 aqui. primeiras vagas ela não estava apta eu não pela tive questão acesso. da antiguidade. Ele passa para o desembargador Rafael. Não, mas e qual quarta volta? Seria a dela, porque ela está no 4º lugar, tem que ser votado. Não, mas não existe a quarta. Seria O último concurso tem nesta 2 vaga, vagas. Perdão? nas outras não. Nas 3 primeiras vagas para a qual ela disputou, ela não conseguiu alcançar o requisito que o tribunal exigia. Entendi. E
não sei qual requisito, mas era um dos requisitos, ela não antigo, preencheu. é só antiguidade. Era antiguidade. Essa informação não estava nos autos. Né? Não, foi publicado hoje. Foi publicado Tirei hoje. agora. Muito bem, então eu acompanho a divergência. Acompanha a divergência, pois não. Preciso fazer uma retificação e pedir o voto do desembargador Fernando Sampaio, que, se desculpe-me, eu pulei. Acompanha? Com a relatora. Doutor Trigueiros? Senhor presidente, uma divergência. Senhor presidente, Pois não. eu só consulto Vossa Excelência se eu também voto nesse processo. Certamente. Tá, Eu peço desculpas, eu acho que Não, eu, senhor de alguma presidente. forma, Eu equivoquei. acompanho a divergência, senhor presidente. Divergência. Doutora Sônia Gindro. Eu voto com a relatora. Sérgio Junqueira. Desembargadora Cândida. Com a divergência. Desembargadora Jane. Desembargador José Rúfulo. Com a divergência. Desembargadora Petinati. Desembargadora Ivete Ribeiro. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Desembargadora Marta. Com divergência. Divergência. Desembargadora Sônia Maria Foster. Com a relatora. Desembargador Pedro Carlos Garcia. Com a divergência. Desembargadora Rosa Maria Vila. Tendo em vista as peculiaridades do caso, com a divergência. Desembargador Jomar. Com a divergência. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Com a divergência. Desembargador Uzec. Com a divergência. Desembargador Salvador. Com a divergência. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Com a divergência. Desembargador Olivier Malhadas. Com a relatora. Desembargadora Vilma Gomes da Silva Hernandes. Com a divergência. Desembargadora Leila. Com a divergência. Desembargador Sérgio Roberto Rodrigues. Com a divergência. Desembargadora Maria Inês Receriano. Com a divergência. Desembargador Paulo Mota. Com a divergência. Desembargadora Lília Gonçalves. Com a divergência. Desembargador Manuel Ariano. Com a divergência. Desembargador Roberto Barros. Com a divergência. Desembargador Jonas. Com a divergência. Desembargadora Bianca Bastos. Com a divergência. Desembargadora Sandra Cury. Com a divergência. Desembargadora Adalberto Martins. Com a divergência. Desembargador Sidney Alves Teixeira. Com a divergência. Desembargador Ricardo. Com a divergência. Desembargadora Rosana. Com a divergência. Desembargadora Regina Aparecida Duarte. Com a divergência. Desembargadora Simone. Com a divergência. E desembargadora Kyong Mili. Com a divergência. Senhora presidente, Pois não? eu estou apta também Pois não, para claro. voto Desembargadora Nélia. com a relatora. Com a relatora. Vamos à contagem. Por maioria de votos, foi deferida a remoção. Vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores. Doutora Silvia Regina Pondé Galvão de Vonaldi, doutora Anélia Lichung, doutor Nelson Nazar, doutor Fernando Antônio Sampaio da Silva, doutora Tânia Bizarro Quirino de Moraes, doutora Maria Ângela de Campos Argento Muraro, doutora Mércia Tomazinho, doutora Sônia Gindro, doutora Jane Granzotto Torres da Silva, doutor Sérgio Pinto Martins, doutora Sônia Maria Foster do Amaral, doutor Oliver Malhadas. De forma que, por maioria, foi deferida a remoção, ficando relatora designada a ilustre desembargadora Sônia. Vamos agora ao processo de número 1, ao pregão. Processo 0000851009 de 2013. Assunto: reclamação disciplinar. Em apenso à reclamação disciplinar número 00065859 de 2011. Representante: Corregedoria Regional do Trabalho da 2ª Região. Representado: Ricardo Coga de Oliveira, Juiz do Trabalho substituto.
Com a palavra, a ilustre corregedora regional da Justiça do Trabalho da 2ª Região, doutora Anélia. Pois não, senhora presidente. Eu já distribuí o voto a todos os colegas desembargadores. 4 gotas, por favor. E vou me eximir da leitura do relatório, passando a fundamentação direta. Vou fazer um pequeno resumo. O colega Ricardo Cogga tem apresentado um histórico de muitos atrasos e que não vem baixando. Isso acontece há anos. Houve até uma representação disciplinar anterior contra ele que terminou arquivada. Terminou arquivada, tendo em vista a situação de saúde, os problemas que ele apresentava e até continua apresentando. E naquela ocasião, depois da alta, os processos que haviam sido distribuídos para outros juízes retornaram por ordem da desembargadora Odete para Sua Excelência, a fim de que ele proferisse decisões. E mesmo depois disso, continuaram os atrasos. E assim que eu assumi a corregedoria, foram dadas oportunidades, várias oportunidades. Ele tirou férias por determinação da corregedoria, não cumpriu o que se comprometera. Depois, trabalhou junto da Procuradoria no gabinete, também não cumpriu aquele acervo que ele iria fazer de 5 decisões por dia. E vejam, ele ficou apenas trabalhando em sentenças, deixando o auxílio fixo na 32ª apenas com titular. Depois, diante do recesso que se aproximava, foi dada outra oportunidade que ele apresentasse uma baixa de 50% do acervo então existente em dezembro, no dia 14 de janeiro. E também não conseguiu, não honrou esse compromisso. Em suma, esse histórico continua, a situação é crônica, e diante disso, eu estou aqui invocando que ele não tem velado pelo cumprimento do principal ofício, que é a prestação judicional, em tempo razoável, na forma prescrita no artigo 5º, 78 da Carta Magna e 35.2 da LOMAN, 20 do Código de Ética, eu estou aqui citando. E, nesse caso, diante da situação que se apresenta, tendo em vista a permanência do juiz, que a permanência dele, a meu ver, não consulta nem aos interesses do jurisdicionado, nem os do próprio magistrado, dadas suas dificuldades atuais de desempenho em razão de sua saúde física e psíquica, opino pela instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor, sorteando-se relator para exame do feito, com posterior aplicação da penalidade de advertência. Então, realmente a sugestão principal que eu faço é essa, que seja instaurado o processo administrativo disciplinar. E agora, invocando o artigo 15 da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, eu estou sugerindo também que ele fique afastado sem nenhum prejuízo de vencimentos e tempo, a fim de que possa dar vazão a esse grande excedente, a esse grande acervo que ele tem. Em suma, os senhores dispõem do voto integral e eu entendo que deve ser dado regular processamento à medida, aplicando-se afinal ao representado a pena de advertência. E cautelarmente sugiro o seu afastamento por 4 meses. É o voto. Pois não. Pois não. Processo que Vossa Excelência mencionou, havia um acervo de processos que foram redistribuídos. Havia o quê? Que o doutor Ricardo não tinha dado conta de fazer. Esses processos foram redistribuídos. E a senhora esclareceu agora que esses processos retornaram para ele, é isso? Não, os atrasos não são só aqueles, doutora. Eles continuam no tempo. Sim, mas aqueles anteriores ao processo. E o processo acervo que havia em dezembro, aquele acervo
nem metade foi cumprida. Acontece que ele está em atividade, em auxílio fixo na 32ª. Então, realmente, o acervo só tende a aumentar. Se quiser, eu posso baixar nos autos uma determinação e nós podemos colocar o histórico de todo o acervo nos últimos 5 anos. Não, eu só queria, a informação que eu gostaria de obter é se aquele acervo que ele tinha, quando do primeiro processo que foi arquivado, se esses processos foram redistribuídos para outros juízes e solucionados. É isso que eu não entendi. Alguns sim, mas a maior parte não. Ah. Obrigada. Algum esclarecimento que alguém queira fazer? Podemos dar início à votação? Seria bom, né? Pelo que compreende do voto de Sua Excelência, ela propõe que seja instaurado o processo... Senhora Presidente. Pois não. Eu ainda fiquei em dúvida, porque eu tenho para mim, minimamente pelo que acompanhei de publicações, este colega, ele teve, ao que parece, teve redistribuído os seus processos na ocasião, ficou assim zerado e afastado para tratamento de saúde por tempo indeterminado. E na sequência parece que teve alta médica e retornou ativa. Será que não teria sido isso? E seriam passivos... Vossa Excelência está pedindo um esclarecimento, é isso? Sim, sim. Ah, pois não. Não, ele não ficou zerado. Ele, aliás, ele voltou da alta em pouco tempo. E nesse tempo não deu tempo, digamos, dos substitutos realizarem aquelas decisões. Realmente, se houve uma ou outra baixa de sentença, mas a maior parte não foi feita. Por isso que o acervo continua. É uma evolução de acervo. Está esclarecido? Muito obrigado. Algum esclarecimento mais? Podemos dar início à votação? Pois não. Pelo que entendi do voto de Sua Excelência, ela propõe a instauração de um processo administrativo disciplinar, propõe também um afastamento de imediato, pelo prazo de 4 meses, sem prejuízo remuneratório, de Sua Excelência, o ilustre representado. De forma que eu vou colher, portanto, o voto nesses dois sentidos. Se nós instauramos o processo administrativo e se vamos autorizar ou afastar o ilustre representado. Começamos com o voto do Dr. Nelson Nazar. Senhora Presidente, o doutor magistrado já está vitaliciado? Vitaliciado. Está vitaliciado. É antigo. Então, eu proponho a instauração do inquérito administrativo. Com relação ao afastamento? Com relação ao afastamento, eu entendo que os órgãos auxiliares da Corregedoria podem dar suporte, porque não é justo afastar com vencimentos. Eu entendo que está muito fácil para ele. Pois é, mas nós não temos uma estrutura tão grande, de modo a dar vazão a 250 processos. Eu entendo que não deve haver afastamento. Deve haver um pelotão auxiliar da Corregedoria que dê conta de se retirar esse acervo e depois se verifica qual a punição que vai ser dada. Pois não. Eu não voto pelo afastamento. Pois não. Desembargadora Sônia Maria Príncipe Franzini. Senhora Presidente, com relação ao procedimento administrativo, eu estou acompanhando. Agora, com relação ao afastamento, eu vejo aqui pelo voto que a senhora corregedora, ela, para pedir esse afastamento, ela baseou-se no artigo 15 da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe. Artigo 15. O tribunal, observada a maioria absoluta de seus membros ou do órgão especial, na oportunidade em que determinar a instauração do processo administrativo disciplinar, decidirá fundamentalmente sobre o afastamento do cargo do magistrado até decisão final ou conforme lhe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral. Aí o parágrafo 1º que ela se baseou fala: o afastamento do magistrado previsto no caput poderá ser cautelarmente decretado pelo tribunal antes da instauração do processo administrativo disciplinar,
quando necessário ou conveniente, a regular apuração da infração disciplinar. Então, eu entendo que não se aplica no presente caso. O que a gente tem visto a aplicação disso seria algumas infrações mais graves, que dizem respeito à conduta do magistrado. E eu acho que daqui não é o caso de aplicar esse artigo 15 da resolução. Então, eu entendo que eu sou, e também como o desembargador Nazar falou, seria até um prêmio, porque ele já teve férias, agora deixar ele 4 meses afastado para ele fazer. Então, pode ser um precedente assim, muito nocivo com relação a isso. Então, eu estou acompanhando com relação ao processo disciplinar e divergindo quanto à medida cautelar. Ao afastamento. Pois não. Desembargador Sérgio Winick. Pela instauração do procedimento sem afastamento, senhor presidente. Sem afastamento. Desembargador Marcelo. Eu acompanho o voto da desembargadora Sônia Franzi. Sem o afastamento. Desembargador Luiz Carlos Godoy. Senhora presidente, recentemente, por ocasião do julgamento por este tribunal de procedimento disciplinar, foi colocado em dúvida a exatidão dos números que são informados à douta corregedoria e, por via de consequência, a este egrégio tribunal. Em razão disso, até, e tendo em vista uma manifestação naquele julgamento do eminente desembargador Ariano, eu representei a Vossa Excelência no sentido de ser apurada a exatidão dos números que são apresentados a esta Corte. E, por isso, eu não me sinto seguro para qualquer decisão no sentido de punição ou não de magistrado. Como não se trata ainda de punição e apenas de instauração do procedimento disciplinar que vai apurar eventuais infrações, então eu acompanho a eminente relatora. Com relação ao afastamento também? Integralmente. Integralmente, pois não. Desembargador Fernando Sampaio. Eu estou acompanhando a relatora, exceto quanto ao afastamento. Certo. Desembargadora Maria Inês Cunha. Senhora presidente, eu acompanho a relatora com relação ao procedimento, mas a própria resolução citada, no parágrafo 2º do artigo 15, estabelece que, decretado o afastamento, o magistrado ficará impedido de utilizar o seu local de trabalho e usufruir das suas prerrogativas. Então, não me parece que possa haver afastamento com exercício da judicatura. Então, por isso, sou contra esse afastamento. Pois não. Desembargadora Tânia. No mesmo sentido que a desembargadora Maria Inês. Desembargadora Maria Ângela. Eu acompanho a corregedora, exceto quanto ao afastamento. Desembargadora Yara Ramírez. Igualmente, acompanho a corregedora, exceto quanto ao afastamento. Desembargadora Mércia. Desembargadora Beatriz. Pois não, senhora. Inclusive, em razão das ponderações que foram feitas, que não é cabível esse afastamento. Agora, por outro lado, nós vamos solucionar um acervo enorme. E aqui ninguém é ingênuo a ponto de acreditar que o ilustre magistrado vai dar conta de fazer o que está atrasado e ainda continuar recebendo o processo para fazer. Não é questão de punir ou não o magistrado ou de beneficiá-lo. A questão é uma só, é quem está esperando essas decisões. Então, a minha expectativa, não vejo como suspender, né, afastá-lo da atividade jurisdicional, mas precisa haver uma resposta para isso. E ele não vai dar conta de fazer os 400 processos atrasados e continuar designado para uma vara, ainda que seja para atuar no auxílio. Então, acho que nós temos que refletir sobre isso. E isso já foi colocado outras vezes em processos anteriores, em relação a magistrados que chegaram a ter um acervo de 600 processos de atraso. E enquanto nós ficamos discutindo aqui o que íamos fazer, os jurisdicionados estavam esperando essa decisão. Então, a minha expectativa é que haja uma solução para isso. E não sei se a corregedoria, através de sua eminente corregedora, fez essa proposta exatamente para tentar solucionar essa questão. Porque, por outro lado,
agregar um número de juízes substitutos para fazer o acervo deles, os senhores vão me desculpar, mas dá na mesma, tá certo? Vai ser a mesma coisa, porque as duas coisas ele não vai fazer. Então, a minha expectativa é, eu acompanho, entendo que tem que ser aberto o processo administrativo, mas eu acho que esse pleno tem que assumir a responsabilidade de dar resposta a essas pessoas que estão, pelo que eu entendi, há anos esperando essas decisões. Porque se esse acervo tem processos referentes ao acervo que ele deixou em relação ao processo administrativo anterior, então, com certeza, esses processos estão aguardando decisão há mais de ano. E nós não podemos simplesmente, bom, então não vai ser afastado, ele vai ser designado e não vai fazer nada. Nem o que está no acervo e nem o que chegar. Então, acho que nós vamos refletir sobre isso. Qual é a solução que vai ser dada para esses processos que estão em atraso e que, com todo respeito, ele não vai fazer. Desembargadora Beatriz, Vossa Excelência também não concorda com o afastamento, né? Não, concordo porque é inviável, né, do ponto de vista legal, mas acompanho a senhora corregedora. Pois não. Desembargador Wilson Fernandes? Também entendo como a desembargadora Beatriz, não sei até se neste processo é o caso de discutirmos isso, mas acho que precisamos de fato dar uma resposta a isso, porque evidentemente se o juiz não deu conta, em outras palavras, do trabalho, sem responder um processo administrativo, agora é que ele vai arrumar um problema maior para se preocupar. Então, acho que, de fato, não vai dar solução, não vão ser solucionados esse processo. Não sei se, nesse caso, se neste processo é o momento, ou o local adequado, o foro adequado para discutirmos isso, mas acho que precisamos realmente pensar uma solução para isso, né? E, de qualquer maneira, eu voto com o voto divergente da desembargadora Sônia, aliás, do desembargador Nazar, se não me engano, né? Entendendo que não. Pelo prosseguimento do processo, sem o afastamento. Sem o afastamento. Desembargador Luiz Carlos Noberto. Senhora Presidente, por questão de foro íntimo, eu me dou muito suspeito, porque o representado trabalhou no meu gabinete e eu não me sinto em condição de votar no processo. Eu acho que Vossa Excelência está se dando por suspeito. Perdão. Os microfones estão muito ruins e a gente não está conseguindo ouvir bem. Desembargador Eduardo de Azevedo Silva. Com divergência, senhora Presidente. Afastamento sem... Aliás, o processo sem o afastamento, né? Desembargador José Carlos Fogaça. Com a relatora. Com afastamento. Desembargador Rafael. Senhora Presidente, não me atreveria a dizer tudo o que irei dizer se não fosse bem maior a prova do que o que eu digo. Esse caso desse colega é um dos casos mais graves, se não o mais grave que vi até hoje. Ainda a semana passada e a retrasada, eu despachei outros 2 expedientes envolvendo pendências desse colega, com sentenças que estão aguardando prolação desde 2011. Atrasos de 20 meses para a prolação de sentença. Esse colega tem inúmeros casos assim, e com sucessivos e abundantes pedidos de providência das partes, queixa de magistrados também de primeiro grau, por onde esse colega passou como substituto. Até os titulares se queixam, porque ficam com muitas pendências nas secretarias e tem para todo lugar. Esse colega, num dos casos que despachei a semana retrasada, ele não responde ao ofício da Corregedoria. A Corregedoria expediu um ofício para que ele prestasse informações sobre a pendência de uma sentença na 13ª vara, e ele exarou de próprio punho o recebimento desse ofício da 13ª vara, que nós emitimos, exarou de próprio punho, porque ele agora é intimado só por oficial de justiça, porque ele não responde ao ofício por outra maneira, e todos os expedientes agora vão para o oficial de justiça. Não respondeu ao ofício e, portanto, mais uma pendência em curso na Corregedoria. Então, é um dos casos muito graves e que requer mesmo uma atenção do tribunal para o que se deve fazer. Nós temos tido o hábito de estabelecer nos pedidos de instauração dessas representações, desse processo administrativo, a punição. Neste caso, a ilustre relatora, a doutora Anélia, propõe uma punição de advertência. Esse hábito que todos nós temos seguido já há um bom tempo, parece que acabou cedendo
importância com o advento da Resolução 135. A Resolução 135 do CNJ estabelece no artigo 14, parágrafo 5º, o seguinte: determinada a instauração do processo administrativo pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial, o respectivo acórdão será acompanhado de portaria que conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação, assinada pelo presidente do tribunal. Então, o que deve conter o ato de instauração são essas duas coisas, a imputação e a delimitação. Não precisa mais conter a pena que se pede, como existia a prática anterior e a resolução anterior do próprio CNJ. Essa resolução 135, é bom lembrar que ela foi submetida a uma ação direta de inconstitucionalidade que gerou uma grande paralisação no Supremo. O Supremo segmentou 6 ou 7 trechos dessa resolução e a confirmou em todo o restante. Ou seja, essa resolução 135 tem hoje, por uma decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, uma confirmação da sua normatividade, da sua importância. Portanto, sem querer, em absoluto, constituir com isso uma ideia de divergência, era mais uma proposta, uma proposição, uma sugestão para que pensemos da utilidade ou não de constar do teor da imputação, da acusação, a pena solicitada. Neste caso, uma advertência para uma circunstância tão grave como é a que se revela desse ilustre colega, é muito pouco. Melhor conviria à administração pública, conviria à administração da jurisdição, que a pena fosse verificada, fosse quantificada dentro do próprio processo disciplinar, sem essa delimitação, sem essa proposição anterior, que poderia, depois, no futuro, suscitar a impossibilidade de variação dessa pena. Portanto, a minha sugestão é de que a pena de advertência não conste como uma proposição e que o processo tenha abertura para a delimitação posterior. Caso a minha proposição, senhora presidente, não seja acolhida, entendo que, pela gravidade do fato, a punição pedida deveria ser maior. O artigo 6º da mesma resolução 135, e este artigo 6º foi confirmado pelo plenário do Supremo, dispõe o seguinte: o magistrado será posto em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação da pena de censura ou remoção compulsória. Então, o Supremo estabelece a possibilidade, o CNJ, da pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais. A disponibilidade com vencimentos proporcionais seria a punição final. Não é esse afastamento provisório, incidental, proposto pela ilustre relatora. Então, se fosse para estabelecer uma pena, a pena que eu estabeleceria seria esta pena de disponibilidade definitiva do magistrado com vencimentos proporcionais. E, com relação à disponibilidade preventiva proposta pela ilustre relatora, voto a favor. Entendo que o caput do artigo 15 ampara a sugestão da ilustre relatora, doutora Nélia, sendo de lembrar que o parágrafo 1º deste artigo 15, o parágrafo 1º, citado inclusive pela eminente desembargadora Sônia Franzini, foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na mesma ADIM 4638, em decisão proferida no dia 8 de fevereiro do ano passado, 2012. Portanto, é assim que voto, senhora presidente. O parágrafo 2º. Primeiro. O segundo está confirmado. Continua. Pelo parágrafo 2º também não pode. Com a palavra, o desembargador Ricardo Trigueiros.
Eu voto com a divergência. Pois não. Desembargadora Sônia Aparecida Genro. Também voto com a divergência. Desembargador Sérgio Junqueira Machado. Alô? Agora. Sim. Senhora Presidente, eu discordo, eu voto pelo arquivamento da reclamação, porque vejo aqui do voto o seguinte: ora, se houve retorno é porque o MM juiz representado obteve alta, ainda que precária. Alta psicológica jamais é uma alta definitiva. Um tratamento psicológico jamais sara como uma gripe em uma semana. Jamais sara de um dia para outro, de meses. Alguns casos que a pessoa fica debilitada por um tempo e com severidade. Eu fui ver no DSM-4, que era o que estava regendo, e lá tem 35 tipos de depressão. E a depressão clássica se caracteriza por intensa tristeza, dificuldade de concentração, relatando diminuição de apetite, insônia, perda de peso, além de elementos psicóticos. E é o que relata o nosso colega, diz que além do quadro de depressão associada à crise de angústia e pânico, já relatados anteriormente, tem extrema dificuldade para dormir. Ora, uma pessoa assim, que, como diz o voto, recebe o prazo derradeiro para liquidação do acervo, referente aos julgamentos pendentes, que seria de 45 dias, tendo em vista que em 28 de 5 de 2012, o sistema de acompanhamento processual de primeira instância registrava 247 votos a proferir, vê-se que a meta é inatingível, porque 247 julgamentos a proferir para serem solucionados em 45 dias é uma missão impossível de ser concretizada, inclusive por pessoas que tenham uma extrema capacidade de produção. Dessa forma, senhora presidente, eu não vejo como penalizar alguém que só conseguiu fazer 30 sentenças no período de 3 de dezembro de 2012 a 14 de janeiro de 2013, ele prolatou apenas 30 sentenças. Está evidente que a alta dele foi uma alta com o objetivo de ir proporcionando, à medida que o tempo passasse, um restabelecimento das suas condições. E que faz o tribunal? Aumenta a carga para a solução em 45 dias de 247 processos. A meu ver, senhora presidente, esses 247, ou se tiver mais, devem ser redistribuídos. E este juiz, a meu ver, não pode ter afastamento, porque é ilegal o afastamento quando se exige, por outro lado, a prestação de serviços. É uma contradição ad abjetum. E, a meu ver, a contradição é de tal ordem que eu não vejo como prosperar esta reclamação disciplinar, que mais agrava o estado de saúde do que propriamente pretende uma solução. Porque a solução proposta não é uma solução que se deva considerar para efeito de resguardo da instituição, porque só a prejudicará em face do descumprimento fatal, como até hoje houve. Ou se entende que este juiz, de fato, como se está pelo painel probatório, ainda em alta precária, como até mesmo reconhecido no voto, eu não vejo como puni-lo. A meu ver, deveria a corregedoria, data máxima vênia, colocá-lo à disposição da corregedoria para solucionar esses 247 ou mais, com uma média de processos por mês solucionados de 45 processos no máximo, ou 30, ou seguir uma ordem progressiva que ajudasse o magistrado. Senhora presidente, então com essas considerações, não querendo me alongar mais, meu voto é pelo arquivamento da reclamação.
Pois não. Com a palavra, a desembargadora Cândida. Eu voto com a divergência da doutora Sônia. Com a divergência Da desembargadora Sônia. da desembargadora Sônia. Pois não. Com a palavra, a desembargadora Jane. Com a divergência, senhora presidente, abertura de processo sem afastamento. Pois não. Desembargador José Rúfolo. Desembargadora Pettinati. Com a desembargadora Sônia, com a divergência. Desembargadora Ivete. Com a instauração do procedimento e sem afastamento, com a divergência, senhora presidente. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Com a divergência. Também pelo afastamento? Sem o afastamento, é isso? Sem o afastamento. Pois não. Desembargadora Marta Casadei. Com a divergência da doutora Sônia. Desembargadora Sônia Maria Fóssil do Amaral. Também, senhor presidente, pelo procedimento administrativo sem afastamento. Desembargador Pedro Carlos Sampaio Garcia. Também voto com a desembargadora Sônia, com instauração do procedimento sem afastamento. Desembargadora Rosa Maria Vila. Com a relatora. Desembargador Jomar. Senhora presidente, eu acompanho o doutor Sérgio Junqueira e vou acrescentar mais umas observações, se for me dada essa liberdade. Esse juiz, ele teve um afastamento e, como consta aqui do voto, transtorno psicológico diagnosticado, não restando a esta corregedoria outra alternativa senão a expedição da portaria número 22, resolveu determinar a redistribuição dos processos referidos ao artigo anterior aos juízes do trabalho substitutos em exercício no auxílio desta corregedoria. Então, os processos que estavam com o Dr. Koga, em razão do afastamento dele em março de 2012, foram transferidos para esses juízes auxiliares. Muito bem. O doutor Estevão Vaz de Lima, o médico deste tribunal, informou que a licença do doutor Ricardo se estenderia até 13 de abril, então é março até abril, e que seu tratamento deveria manter-se por tempo indeterminado. Esclareceu que o retorno ao trabalho dependeria da evolução do magistrado nas semanas seguintes, não sendo possível, naquele momento, estabelecer data específica para o retorno às suas funções. Teve o afastamento e ele voltou, mas o médico não mostrou, assim, certeza de uma plena recuperação, como foi observado pelo desembargador Sérgio Junqueira. A coisa não se resolveu mesmo, porque o que foi para a corregedoria, para os juízes auxiliares, voltou de uma vez para ele, de uma vez só. E em maio, mesmo na mesma época, o voto relata um saldo de 247 julgamentos. Então, não se indica aqui quanto ele tinha antes e quanto voltou para ele. Mas parece que os auxiliares não produziram o que era necessário. Não sei quantos eram os auxiliares também, não há informação. Mas, já que foi distribuído aos auxiliares, eu acho que eles tinham condições de resolver tudo. E por que não resolveram? O fato é que uma pessoa que teve esse histórico resolveu, se afastou e voltou para a linha de frente, para a metralha. Não adiantou nada, só agravou a situação. Eu vejo aqui vários processos que vêm a esta corte de representação, todos os juízes se queixando, é depressão, é problema de saúde, é problema familiar, a coisa só tende a agravar. A solução que nós estamos propondo, diminuindo os prazos para soluções, só piora. E isso tem uma repercussão no ambiente de trabalho e para os outros juízes também. Eu acho que a melhor solução é pelo arquivamento e dar um auxílio mais eficaz a esse magistrado. Como eu vi em várias situações, no meu trabalho, eu via vários colegas que tinham auxílio permanente. Tinham, permanente. Eu já participei até de mutirão para solucionar questões. É mutirão, fazia-se isso. Né? Bom, em suma, pelo
pelo que eu verifiquei nesse processo, não há outra solução melhor que não o arquivamento. É como eu voto, Excelência. Pois não. Com a palavra, a desembargadora Maria Cristina Fisch. Eu acompanho a divergência do Dr. Sérgio Junqueira, pelo arquivamento. Pelo arquivamento. Desembargador Ussec. Senhor presidente, eu acho que o caso aqui, o magistrado, o colega, ele tem uma defesa óbvia, que é a sua própria doença, que está constatada nos autos. Então, entendo que isso não vai melhorar para o jurisdicionado e nem para a instituição o prosseguimento. Eu sou pelo arquivamento nos termos que votou o doutor Sérgio Junqueira. Desembargador Salvador. Pela instalação do processo sem afastamento. Sem o afastamento? Sim. Sem afastamento. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Senhora presidente, pela leitura do voto no seu contexto, eu acho que o voto oferece elementos plenos para o arquivamento. Ele ficou afastado por cerca de menos de um mês, afastamento em decorrência de severos problemas de saúde. Quando ele retornou, a ele foi imputada toda aquela carga que precedeu ao próprio afastamento, e em maio de 2012, pelo voto, ele tinha 247 julgamentos a proferir. Em maio de 2013, ele tinha 245 pendências. Isso significa que neste ano, pelo menos os novos processos que chegaram a ele, ele fez. Ele teve uma produção normal. Ele só está com o estoque anterior. Então, data máxima vênia, como consta do próprio voto, ele voltou a trabalhar, mas não com a carga toda. E nós sabemos que problemas psíquicos, psicológicos, eles nos acompanham com uma maior ou uma menor intensidade, dependendo dos momentos pessoais de cada um de nós. E consta do voto que ele, ainda que em estado precário, deveria retornar às suas atividades normais. E ele o fez. Prova que ele o fez, que ele desempenhou todos os votos, ou todos os julgamentos neste período de um ano. Ele continua com o mesmo número do que precedeu a ele e que voltou a ele em maio de 2012. Então, senhora presidente, a proposta colocada pelo doutor Sérgio, muito bem desenvolvida pelo doutor Jomar, ela é a que melhor atende a este processo. Esta pessoa tem motivos de natureza que extravasa os seus limites próprios, não demonstra que ele seja negligente no exercício das suas atribuições. Então, eu acompanho na totalidade a divergência inaugurada pelo doutor Sérgio. Vota pelo arquivamento, correto? Sim. Desembargador Oliver Malhadas. Bem, o caso realmente é grave. As considerações sobre as condições do colega são bem ponderáveis. Agora, tudo depende de muitos esclarecimentos. Eu acho que é necessário o processo administrativo, a instauração do processo, e que não é o caso do afastamento preventivo. Então, eu voto com a divergência da desembargadora Sônia Franzini. Pois não. Desembargadora Vilma. Prosseguimento sem afastamento. Desembargadora Leila. Prosseguimento sem afastamento. Desembargador Sérgio Roberto Rodrigues. Com a divergência da desembargadora Sônia. Desembargadora Maria Inês Ressoriano. Com a divergência do Dr. Sérgio Junqueira. Pelo arquivamento. Desembargador Paulo Mota. Com a divergência da doutora Sônia. Desembargadora Lília. Pela instauração do processo administrativo sem afastamento. Desembargador Manuel Ariano. Senhora presidente, é o caso do magistrado que tem uma doença certificada, nos autos. E até prova em contrário, ele está doente. Eu faço minhas palavras do desembargador Jomar, do desembargador Sérgio Junqueira, que com muita propriedade, ao meu ver, abordou a questão, e acompanho a divergência do doutor Junqueira. Pelo arquivamento. Pelo arquivamento. Pois não. Desembargador Roberto Barros. Senhora presidente, eu também acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Sérgio Junqueira, pelo arquivamento. Desembargador Jonas. Senhora presidente, eu também acompanho a divergência do doutor Sérgio Junqueira,
com os complementos do Dr. Jomar e do Dr. Francisco Ferreira Neto. Então, pelo arquivamento. Desembargadora Bianca Bastos. Senhora presidente, eu igualmente acompanho a divergência do desembargador Sérgio Junqueira pelo arquivamento. Desembargadora Sandra Cury. Eu acompanho a divergência do Dr. Sérgio Junqueira pelo arquivamento. Desembargador Adalberto. Senhora presidente, eu fiquei assim surpreso pela situação em que se viu o colega representado, porque esse pleno já se debruçou sobre a situação dele, foi deferido um afastamento para tratamento de saúde, se entendia que seria por prazo determinado, indeterminado, os processos seriam todos redistribuídos, me parece que na ocasião foram, e em menos de mês teve alta médica e, surpreendentemente, teve os processos redistribuídos a ele, e esse dado que me chamou mais atenção, me surpreendeu. De qualquer maneira, eu ficaria tentado sim a votar pelo arquivamento, mas acho que isso não resolve o problema que se coloca. Não resolve o problema desse passivo que está aí, que já foi redistribuído e novamente redistribuído, e fica algo sem solução. Me parece bastante razoável a proposta da senhora corregedora, no sentido de oferecer isso que talvez estejamos falando de afastamento, me parece que não precisa se materializar como afastamento, não chamaria isso de afastamento no sentido técnico. O tribunal pode manter um juiz substituto por 4 meses sem designação. Ele continua com a judicatura, vai fazer os seus atrasados, e é o que se espera. E eu voto, sim, com a senhora corregedora também pela abertura do processo, não no sentido de antecipar qualquer punição, mas para que toda essa situação fique plenamente esclarecida. Então, voto com a senhora corregedora. Também pelo afastamento, correto? Sim. Pois não. Desembargador Cisne. Senhora presidente, eu, identicamente ao doutor Adalberto, eu voto nos mesmos termos da corregedora e faço apenas uma observação, senhora presidente, que o juízo de valor que se faz se o juiz está ou não padecendo de um mal psicológico, isso vai ser feito nos autos do processo administrativo disciplinar. Portanto, a peça de representação, mal comparando, seria uma notícia crimes, uma denúncia no direito penal. É nesse sentido que eu voto. Acompanha integralmente, inclusive pelo afastamento. Exatamente. Correto. Desembargador Ricardo. Com a relatora integralmente. Desembargadora Rosana. Pelo prosseguimento, com ausência de designação por juiz substituto, para que esses processos sejam organizados. O jurisdicionado está esperando esse processo, por óbvio, né? Então, sem ausência de designação, é isso que eu voto. Pois não. Desembargadora Regina. Senhora presidente, eu voto com a relatora pelo processamento da representação, pela não concessão do afastamento e não propositura de advertência, para que, no processamento da representação, o órgão competente sinalize, até o comportamento desse magistrado vai sinalizar a pena ser aplicável. E a continuidade do trabalho para ele, eu voto por essa continuidade, mas com o auxílio dos juízes auxiliares, para que ele consiga, enfim, dar cobro até, talvez, só dos processos que normalmente ele tem conseguido fazer, mas sem auxílio não vai conseguir sair. Então, eu voto pelo processamento, pela não concessão do afastamento, não indicação de advertência, porque eu acho que o processamento é que vai indicar a penalidade, e pela concessão de um auxílio a ele, para ele poder, quem sabe, avaliar melhor e sair dessa situação. Pois não. Senhora presidente, pois não. Eu queria só senhora... fazer uma parte. Só assim. A senhora corregedora quer se manifestar. Não, só fazer uma colocação. A corregedoria não tem uma grande estrutura de juízes auxiliares. Na verdade, nós nem temos muitos substitutos. Então, é uma dificuldade muito grande, mas... Senhora presidente. Pois não. Desembargadora Nazar. Me permite fazer um complemento de voto? Como não? No meu modo de ver, esse afastamento não pode ser concedido na forma como ele está. Eu quero lembrar que esse tribunal teve no passado
um caso de doença e que foi instaurado um procedimento no sentido de que fosse afastado por licença médica até que o mal fosse sanado. Acabou por se resolver esse assunto. O Dr. Pedro Garcia foi o curador naquela ocasião, que foi o que ocorreu. E se nós fizermos um afastamento ou se fizermos um simples e puro arquivamento, os processos não serão solucionados. Porque se o processo for, se o arquivamento desse procedimento acontecer, os processos não serão julgados. O que é necessário é que o tribunal ache uma forma de que esse magistrado vá se tratar. E a única licença que pode ser estabelecida em função do mal que lhe acomete é uma licença médica e que deve ser, inclusive, compulsória, no meu modo de ver, nos termos desse precedente que já tivemos aqui e que, aliás, foi bem solucionado. Foi bem solucionado porque o colega acabou se tratando e hoje é um juiz produtivo, estudioso e acabou, Dr. Pedro sabe disso, e acabou solucionando a questão. Era isso que eu queria acrescentar. Pois não. Desembargadora Simone. Senhora presidente, pela instauração do processo sem afastamento. Desembargadora Chiomili. Pelo arquivamento. Presidente, por favor, eu gostaria de fazer uma retificação de voto. Pois não. Para votar como na sugestão do desembargador Rafael, para que se prossiga na apuração, mas sem a propositura de pena, tal como a desembargadora Regina também votou, para que durante a apuração dos fatos se delimite a penalidade a ser aplicada. Então, retifico então o voto para prossegue no processo, sem afastamento, mas sem a imputação da penalidade. Para a gente resolver essa questão, eu indago da ilustre corregedora, doutora Nélia, se ela concordaria em retirar do seu voto a proposição de pena. É o seguinte, é uma mera sugestão, vejam bem. É que realmente o que eu estou fazendo é um parecer. Se essa sugestão constar do voto, nós teríamos um penalidade problema vai ser sério. estabelecida ao final, depois de toda a instrução do processo. E aí Vossa Excelência poderia Através retirar do seu relator. voto a proposta de penalidade? Como é que é? Pode retirar do seu voto a proposta, a sugestão. Bom, eu vou sugerir que se aplique penalidade conforme for a critério. Sim, pode ser dessa forma. Porque se nós fizermos essa proposta, entendo que nós não poderíamos aplicar uma outra penalidade. Mas não fica o tribunal adstrito aquilo que eu opino ou sugiro, não. O relator tem plena disponibilidade do voto. Mas poderá haver algum até modificação da penalidade. Poderá haver algum tipo de dificuldade de interpretação de futuro, e é por isso que os ilustres membros da Corte... Então eu sugiro penalidade a critério do... Está de acordo, correto. Me parece que ainda falta colher o voto da doutora Silvia. Desculpe, eu me antecipei. Me interferiu no meu voto, está vendo? Eu voto com a doutora Sônia. Não. Sem o afastamento. Sem o afastamento. Sem o afastamento. Pois não. Bem. Senhora presidente. Pois não. Pela ordem, não sei se mudou o conteúdo do voto agora, então não vai haver indicação da penalidade? Não vai haver indicação de penalidade. Então eu passo a divergir. Eu acho que deve haver indicação da penalidade e advertência. Alguém mais gostaria de divergir? Eu também, senhora presidente. Espera só um instante. Então vamos aqui. Desembargador Fogaça. Quem mais? Sem delimitação. O senhor delimitaria, doutor Pedro também? Alguém mais eu faria entendo que delimitação? o teor da acusação exige a limitação da penalidade. Faria a limitação. Doutora Adalberto. Advertência. Doutora Sônia. Ela vai constar apenas que a penalidade será aquela estabelecida pela Corte na oportunidade. Ela não vai estabelecer a penalidade. Senhora presidente.
Ela sugeriu, ela está sugerindo. Só que ela Agora, não existe está... um contra-argumento ao argumento de Sua Excelência, desembargador Wilson. Se considerar essa peça como um libelo acusatório, seria razoável que fosse feita a sugestão de uma penalidade qualquer, a critério do corregedor. Mas ela, a meu ver, não é vinculante, não. Alguma... Senhora Presidente, deixe-me fazer uma observação. A pena solicitada por Sua Excelência, ilustre relatora, é de advertência. Não existe nada abaixo de advertência. Então, retirar isto para deixar a quantificação posterior não causa prejuízo nenhum, porque não há nenhuma outra pena mais leve do que a advertência. Senhor presidente. Pois não. Claro. Que é sugerida. Claro, eu a entendo lei assim. É que determina, não, né? Claro. Não, então a defesa dele se dá em relação aos fatos, à acusação. Senhor presidente. Ainda assim, gostaria de constar a sua divergência? Com a devida vênia, eu considero que o teor da acusação exige especificação da penalidade, sim. Ele se defende quanto aos fatos e quanto à punição a ser aplicada. Inclusive, que dependendo da punição, a LOMAN estabelece punições por faltas diferentes. Então, eu vejo que o teor da acusação exige especificação da penalidade. O fato de ser a pena mais leve a indicada significa que ele se defende em relação a esta pena. O processo pode ser julgado improcedente no final, pode ser aplicada a penalidade, e a penalidade é aquela indicada na peça acusatória. Então, a meu ver, exige-se sim especificação da punição e, nesse caso, alterando-se o voto, eu passo a divergir, então, para que prossiga o processo administrativo, sem afastamento, com indicação da penalidade de advertência. Pois não. Senhora Presidente? Pois não, doutora Como Nélia. a divergência, eu estava aceitando a sugestão, Mantenha o seu supondo que voto. fosse do plenário. Pois não, mantenha o seu voto, Mas, então. na verdade, o voto que eu fiz é esse, é mera sugestão. Pois não. Tanto é verdade que, afinal, poderá vir a ser até absolvido, colega, ou, a critério do tribunal, aplicada a penalidade que couber. Então, diante da circunstância, Então, Vossa mantenho. Excelência está mantendo o seu voto. Agora, Desculpe, senhor presidente, sem querer tomar muito tempo, também considero, com a devida vênia da desembargadora Nélia, que não. Que se especificar a pena de advertência, ele não pode ser punido por uma pena mais grave. Ou seja, aí é só advertência ou mas absolvição. aí nós estaremos numa próxima etapa, não é? Nessa primeira etapa, Sua Excelência, a ilustre corregedora, está mantendo o voto original, de forma que os votos continuam da mesma forma, correto? Tá. Vamos à contagem. Eu estou mantendo o meu voto, porque eu supus que fosse um anseio do plenário, não é? Então, gente, a coisa muda toda hora aqui. Coitado desse rapaz, o que eu faço? Eu acho que não fica vinculado, no libelo pode deixar aberta a pena. Pelo arquivamento, quantas? Hã? Eu acho isso, né? Que pode ficar aberta a pena. Porque no decorrer da representação, ele pode sofrer até uma pena de censura. Por isso que a nossa proposta no libelo, a penalidade que não foi processada em representação, isso é um processo administrativo, não tem que ser tratado como um libelo. Está tratando de direito penal. Você sabe que eu vou entrar com outro processo administrativo. Não é nada disso. Isso aqui é um processo administrativo. Eu já estou preparando. Então você pode botar na censura depois, Alberto. Eu vou mandar para você e seja o que Deus Na quiser. verdade, eu acho que deveria A conclusão, nós temos, pelo arquivamento, 12 votos, 42 votos pela instauração do processo administrativo disciplinar, 35 votos sem afastamento, 7 votos com afastamento, de forma que a tese vencedora é no sentido de que seja instaurado o processo administrativo disciplinar sem o afastamento do ilustre magistrado. Vamos agora ao sorteio do relator.
foi sorteado o ilustre magistrado Dr. Sérgio Junqueira Machado. Sorte, absolveu. Olha, o Ricardo tem Deus ali do lado dele. O menino deve ser bom. Vamos lá. Dando prosseguimento, vamos agora ao processos extra-pauta. São 2. O primeiro processo extra-pauta, processo 000-172931-2013. Assunto permuta. Requerentes: Cláudia Elisandra de Freitas Carpenedo, juíza do trabalho substituta desse egrégio tribunal, e Andréia Renzo Brode, juíza do trabalho substituta do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Esse processo foi retirado de pauta na sessão do dia 20 de maio. Com a palavra a desembargadora vice-presidente, doutora Silvia. Neste caso, ambas são juízas em estágio probatório. Eu estou deferindo. Está propondo o deferimento. Alguma divergência? Doutor Rafael diverge. Alguém mais? Portanto, com a divergência do desembargador Rafael, foi deferida a pretensão por permuta entre as magistradas Cláudia e Andréia. Pois não? Eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso, sobre esse processo. Será que a Vossa Excelência podia falar um pouco mais próximo? Acho que agora... Obrigada. Evidentemente que o tribunal, essa casa sente a ida da doutora Cláudia para o Rio Grande do Sul, mas a doutora Andréia foi minha funcionária durante anos, minha assessora durante anos, e tenho certeza que essa casa ganhará muito com a vinda da doutora Andréia para cá. Uma jovem que se dedica ao tribunal e a esta instituição, que entende a importância dessa instituição e principalmente deste regional dentro do nosso país. Então, gostaria de que isso ficasse gravado, que fosse colocado em ata, sobre a importância da doutora Andréia estar vindo para cá. Nós vamos ganhar muito. Que bom. Tenho certeza que a doutora Andréia vai realmente integrar-se ao nosso tribunal e seja ela muito bem-vinda, será muito bem recebida pelo 2º Regional. Senhora Presidente. Pois não. Eu requero juntada de declaração de voto. Como não? Então, deferida a a questão de estágio probatório, né, doutor Rafael? Sim. Deferida a juntada de declaração de voto do desembargador Rafael. Próximo processo. Processo número 2 da pauta, processo 000-280675 de 2013. Assunto permuta. Requerentes: Luiz Henrique Santiago Santos Rangel, juiz do trabalho substituto deste egrégio tribunal, e Rafael Jacob Brolio, juiz do trabalho substituto do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Processo retirado de pauta na sessão do dia 20 de maio. Com a palavra a vice-presidente, doutora Silvia. Também, neste caso, ambos são juízes que estão em estágio probatório. Eu estou concluindo pelo deferimento. Parece-me que a conclusão há de ser a mesma, também com a divergência do doutor Rafael, que também fará juntada de voto. Também junto. Pois não. Deferida a remoção e também daremos muito boas-vindas ao ilustre magistrado que irá compor o 2º Regional, e que será também, da igual forma, recebido de braços abertos. Parece-me que encerramos a pauta. Tem mais? E agradecemos a presença de todos e pedimos apenas aos membros do órgão especial que permaneçam em sessão, que teremos 5 minutos de pausa. Intervalo, né? Aí a pauta da pausa.